Você já deve ter ouvido falar de ChatGPT, ou ChatGPT, também em português, da empresa OpenAI. Eu criei recentemente um bot dentro do WhatsApp que responde às pessoas de forma automatizada, usando entre os modelos de inteligência artificial também esse do ChatGPT, que tecnicamente falando a gente chama de GPT 3.5 Turbo. Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber caso você tenha interesse em construir um chatbot ou a mexer mais com inteligência artificial. Meu nome é Eduardo Borges, me acompanha lá no canal do Borges, que é geralmente onde eu compartilho essas informações nos stories e tal. Mas vamos lá, vamos direto ao que interessa. Primeiro de tudo, por que eu resolvi criar um bot dentro do WhatsApp? Porque a inteligência artificial hoje é uma coisa para poucas pessoas utilizarem. Dificilmente sua mãe ou sua avó sabe usar um ChatGPT da vida. Primeiro que é tudo em inglês, você vai ter que acessar a plataforma, se você quiser pagar, vai ter que pagar em dólar, vai ser só a versão web. Até tem o aplicativo hoje em dia, mas ainda tem toda uma complexidade de utilização. O WhatsApp não, todo mundo tem o WhatsApp. Foi daí que surgiu minha ideia. Eu quero popularizar a inteligência artificial. Qual a melhor forma de fazer isso? Colocando ela dentro de um aplicativo que já é muito popular. E daí surgiu o Borges. O Borges, basicamente, vou te explicar um formato técnico, tá? De como ele funciona. Hoje o que a gente faz é o seguinte, eu uso a API do Facebook Business, ou seja, a API oficial para rodar o WhatsApp. É diferente de você pegar aqueles botzinhos gratuitos que existem na internet de WhatsApp, que ele usa a versão web do WhatsApp, e aí você tem já um celular com um chip lá, você ativa ele, loga na versão web, e aí ele fica mandando mensagens de forma automatizada. É diferente disso, tá? Por quê? Esse é uma versão não oficial pelo Facebook. Há uma chance grande de você acabar sendo banido. Então eu optei por usar do Facebook. Tem um problema grande aí também, a chance de você ser banido é muito inferior, desde que você siga as regras do Facebook, porém você tem um custo para fazer isso. Hoje o custo é de 0,03 centavos por iniciação de conversa, tá bom? Então, iniciação de conversa em 24 horas. Ou seja, se o João mandar uma mensagem para mim e aí eu vou pro Borges e o Borges respondeu o João, eu tive que gastar 15 centavos de real, aí uma conversão para 5, 1 para 5, para fazer esse diálogo. E aí por 24 horas eu não vou gastar mais nada com o João. Porém, se depois de 24 horas ele mandar mais uma mensagem, eu tenho esse custo de 15 centavos de novo. Então é importante saber que usar a API oficial do Facebook, você vai ter esse custo aí que você vai ter que estar disposto a pagar, beleza? Outra coisa relevante, quando a pessoa interage com o seu bot, você precisa de uma estrutura, um back-end, para fazer funcionar aquilo lá. Hoje a gente utiliza Node.js, ou seja, JavaScript, como linguagem base para fazer todo esse back-end funcionar. Qual que é a parte legal de criar essa nossa aplicação no WhatsApp? Que eu não preciso construir um front-end. O que é o front-end? É fazer o painel, usar design, botar os botões, mexer nas cores, as fontes. Nada disso eu preciso, porque eu uso o próprio WhatsApp para ele fazer a utilização do nosso back-end, dos códigos que ficam no fundo. Eu tive isso como inspiração no Midjourney. Eu não sei se vocês conhecem, o Midjourney é um gerador de imagens através de inteligência artificial, e o que eles fizeram foi usar o Discord como plataforma principal deles. Porque assim, em vez de eles precisarem focar em um front-end, fazer o design e tudo, a programação daquele negócio, eles simplesmente usam uma plataforma que já existe e focam na tecnologia da inteligência artificial em si. Não é à toa que hoje eles são uma das empresas que mais estão performando aí nessa parte de geração de imagens, porque eles podem focar nisso. O Borges aconteceu a mesma coisa, eu não precisei perder tempo fazendo front-end. E aí, quais são as funcionalidades que tem lá dentro? Como que o Borges de fato funciona? Ele basicamente conecta a mensagem que a pessoa manda para a gente, então eu recebo através da API do Facebook, e aí meu código lá, Node.js, que a gente usa Express também, caso vocês se interessem, ele faz a filtragem. Então, por exemplo, o usuário mandou mensagem, quem foi que descobriu o Brasil? E aí, essa mensagem ela é submetida para os modelos de inteligência artificial. Existem vários que a gente pode utilizar. De modo principal, o que a gente tenta focar hoje, pelo menos até onde eu estou gravando esse vídeo, isso pode mudar a qualquer momento, tá? O que está respondendo melhor o usuário é a versão GPT 3.5 Turbo, tá? Da empresa OpenAI. Essa é uma que a gente consegue ter um desempenho legal.
Porém, a gente já notou que o chat, você precisa subir o histórico da conversa. Então, o usuário perguntou primeiro, quem descobriu o Brasil? Aí a gente vai responder, Pedro Álvares Cabral, seja lá o que ele vai responder para você. E aí o que acontece? Se você faz uma pergunta, e os Estados Unidos? Só essa frase, tá? E não quem descobriu os Estados Unidos. E se a pessoa pergunta, e os Estados Unidos? Então o que eu preciso fazer? Enviar a pergunta anterior e a resposta anterior e a nova pergunta. Então tudo isso sobe para o GPT 3.5. E aí ele vai analisar, baseado nas outras, falou, opa, esse cara deve estar perguntando quem descobriu os Estados Unidos. Entendeu? Você consegue dar uma sequência nessa conversa. Isso abre vários problemas aí na história, né? Por quê? Primeiro, o seu custo vai subir bastante, então os tokens utilizados são contabilizados no tamanho do prompt que a gente envia. Então, se o cara mandar uma pergunta só e tiver uma resposta, é pequenininho, é baratinho. Porém, conforme ele vai mandando mais perguntas, esse histórico vai aumentando, o prompt vai crescendo e, consequentemente, vai ficando mais caro. Então, você tem que fazer todos os ajustes para que você não venha com uma bomba no final depois para pagar. Então, a gente já está falando de custo de WhatsApp, que não é muito barato, cada 24 horas, plus o custo do teu modelo de inteligência artificial, que em breve a gente vai conseguir rodar numa máquina própria, mas atualmente a gente usa uma API porque ele consegue fazer esse trabalho mais fácil, né? Então, o que a gente precisa fazer nessas horas? Identificar talvez outros modelos também. Então, se a gente identifica que está ficando muito grande aquela mensagem, será que ainda vale a pena a gente continuar subindo para o 3.5? Será que vale a pena a gente mandar um histórico, sei lá, de 10 mensagens e respostas? Depende. E aí, nessas horas que a gente tem o plano pago. Hoje o Borges funciona de maneira freemium. O que é freemium? O usuário pode ir interagir com o Borges gratuitamente, a gente vai arcar com os custos disso, porque como eu mencionei, tem o custo do WhatsApp, tem o custo do modelo de inteligência artificial, mas não é tão caro no início, então a gente consegue arcar com isso. Porém, se o cara quer uma experiência mais avançada, aí a gente tem uma versão Pro, que ele vai pagar um valor mensal, e aí ele vai conseguir utilizar mais tokens, basicamente. Então, por exemplo, a resposta e a pergunta para o free, a gente limita ela por volta de 300 a 500 tokens. Então é pouca coisa. Se o cara pedir, por exemplo, crie para mim uma redação sobre quem inventou o Brasil, na versão free, a gente só vai falar pro robô, ó, você não pode gastar muito token nessa resposta. Então ele vai dar uma resposta bem simplesinha. Porém, na versão Pro, a gente consegue falar, ó, você pode usar 3.000 tokens na resposta. Então ela vai ser muito mais complexa na versão Pro, tá? Então isso é uma coisa muito importante na hora de decidir. Se você quer ter free, toma muito cuidado na quantidade de tokens que você vai liberar para essa galera, porque pode acabar saindo muito caro no final. Outra coisa que acontece bastante, hoje em dia está reduzindo, mas a gente nunca sabe quando vai voltar, é offline, é o robô cair. Então a OpenAI está tendo um fluxo muito grande de utilização e às vezes saia do ar. O que acontece quando sai do ar? O usuário fica frustrado. Ele vai achar que o Borges está com problema, mas no fundo é porque o Borges não está conseguindo a resposta do modelo de inteligência artificial. E aí o que a gente vai fazer nessa hora? Tentar utilizar outro modelo. Então a gente teve que criar uma opção de fallback para, o GPT 3.5 não está respondendo, vamos tentar usar o DaVinci, vamos tentar usar o Llama, vamos tentar usar qualquer outro modelo que a gente tem ali na nossa lista naquele momento. Então a gente precisa ter esse fallback para conseguir utilizar também outros modelos. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes, dependendo da complexidade da pergunta da pessoa e do tamanho do histórico, então vamos supor que a pessoa só está fazendo pergunta realmente complexa, cria uma redação sobre isso, cria um artigo sobre tal coisa, e tudo aquilo vai subindo para o histórico. Chega uma hora que ele vai fazer uma pergunta complexa e o prompt é tão complexo que aí o robô não vai conseguir, o modelo de inteligência artificial não vai conseguir dar conta de formular aquilo lá. Então, o que a gente precisa fazer? Criar mais um fallback ali para tentar filtrar isso, talvez criar um resumo, um TLDR, Too Long Didn't Read, e aí ele vai resumir o conteúdo histórico e aí vai tentar submeter aquele prompt de novo para tentar pegar uma resposta para o usuário. Tudo isso, a pessoa não vê que está acontecendo no WhatsApp. O máximo que acontece é demorar mais para chegar a resposta para ela. Então, enquanto uma resposta convencional leva aí uns 5 segundos a 10 segundos, depende se você usar a API do Azure na Microsoft ou do OpenAI direto, elas têm diferença, você tem que fazer teu teste. Uma resposta complexa pode levar 60 segundos, por exemplo. Então, isso
isso acaba sendo sentido pelo usuário, mas ele não recebe muito aquelas mensagens de não conseguir processar ou o sistema está offline. A gente evita que isso aconteça, que é uma ótima experiência para o usuário no final. Outras coisas que a gente notou é que a gente não precisava simplesmente usar só modelo de texto. A gente começou a implementar áudio, então posso, por exemplo, usar o Whisper para fazer a identificação. A pessoa mandou um áudio no WhatsApp, o Whisper vai transformar aquele áudio para texto e aí eu vou submeter para algum modelo de inteligência artificial para responder o usuário. E ele pode responder de formato áudio ou texto também. A gente sabe que existe um custo mais elevado hoje na criação de áudio, então a gente permitiu no Borges, pelo menos até hoje que eu estou gravando esse vídeo, não gerar áudio de volta. Ele vai ouvir o áudio, mas ele não manda áudio para você. Mas posteriormente a gente vai rodar isso na nossa própria máquina e aí o custo vai cair bastante, eu vou conseguir gerar esse áudio também. Outras funções que a gente foi incluindo com o tempo de geração de imagens. Então, por exemplo, no Borges você consegue pedir para ele usar o formato do DALL-E 2, que é da própria OpenAI. Então, vou gerar imagens baseadas num texto que o cara escreveu no WhatsApp. Então, ele simplesmente vai mandar lá para o Borges desenhar Neymar jogando bola no estádio lotado. E aí ele vai criar essa imagem e vai devolver para o cara pelo WhatsApp. Tudo isso a gente integra com o nosso back-end, que eu mencionei lá atrás. A gente também tem outras estruturas, outros modelos de geração de imagem. A gente vai usar o Stable Diffusion, a gente está usando Open Journey. Tem várias ali que a gente está implementando toda hora. É até difícil falar todos para vocês, porque a gente realmente muda isso quase toda semana. Então, aí se, por exemplo, você manda o comando imaginar um astronauta pulando corda em Marte. E aí ele vai conseguir gerar essa imagem usando outro modelo, que não é o DALL-E 2, por exemplo, o Open Journey, porque ele cria mais imagens mais futurísticas. Então, cada modelo de inteligência artificial tem meio que um padrão, porque ele é treinado em várias imagens diferentes para tentar gerar imagens daquele estilo. Então, eu preciso pegar um modelo que se adapte à linguagem, à solicitação que o usuário está fazendo. Você começa a entender as complexidades que vão rolando ali, né? Então, o que o Borges faz hoje em dia? Ele integra diferentes modelos de inteligência artificial dentro de um só. Coisa que muita gente vai falar, pô, mas você simplesmente pegou o ChatGPT e botou no WhatsApp. Não, é muito mais complexo que isso. Na verdade, ele é mais avançado que o ChatGPT, porque o ChatGPT fica filtrado naquele ponto ali e ele só usa os modelos da própria empresa que construiu ele, que é a OpenAI. A gente tem essa flexibilidade de pegar modelos de várias outras empresas, seja do Facebook, seja do Google, enfim, do Cloud, do BART, enfim, a gente traz tudo para dentro de uma ferramenta só, que é o Borges. E por isso que ele é incrível e ele está bombando ali na quantidade de usuários, muita aceitação positiva. E aí a gente começou a incluir outras coisas, né? Eu vou testando umas loucuras lá, por exemplo, a busca por voos é fantástica no Borges. Você manda o comando voo para ele e ele vai pegar, vai fazer através de APIs externas de buscagem de voo, ele vai te responder por volta de 3 a 5 segundos todos os voos para aquele trajeto que você mencionou. E o mais legal é que você pode botar um range de datas. Então, por exemplo, eu estou em Floripa agora e eu quero ir para qualquer lugar entre o dia 1 do 6 até 30 do 6. E eu boto isso lá, Floripa, 1 do 6, 30 do 6, e ele falou, você pode ir para São Paulo no dia 12 do 6, que vai estar o mais barato. Ou para o Rio de Janeiro. E ele vai me listando tudo. Eu posso botar vários aeroportos. Então, por exemplo, eu quero sair de Floripa ou Navegantes e ir para Milão ou Roma no tal data. E aí ele vai me mostrar a melhor passagem. Então, assim, eu criei a função voos para mim, porque eu perdi muito tempo buscando passagens, né? E quando você tem flexibilidade de aeroportos diferentes, datas diferentes, é muito complexo fazer via site, tem que ficar clicando um monte de opção. Então no Borges você manda um comandinho lá e aí ele já te retorna. Pode botar passagem de retorno também, ida e volta. Você pode botar a conexão máxima, o tempo de duração. Então, por exemplo, você não quer ficar fazendo 5 conexões. Então você bota lá a duração de, 24 horas no teu trajeto final. Tudo isso, essas informações, é só você mandar voo ou voos lá para o Borges e ele vai te responder com tudo que você pode fazer. É fantástico. O que mais que a gente foi incluindo lá com o tempo? Na verdade, se você digitar ajuda, ele já vai te mostrar todos os comandos, porque nem eu lembro a quantidade de coisas que a gente incluiu. Mas tudo que facilita muito a vida do usuário, a gente vai lá e vai jogando dentro do Borges. Então, assim, hoje, para mim, é uma coisa muito útil e às vezes é muito mais utilizado que o Google, porque é mais fácil, você quer descobrir uma coisa um pouquinho mais complexa de ser perguntada,
E aí você vai simplesmente no Borges, ele monta aquela sua pergunta e traz a resposta exata. Diferente do Google, que você teria que acessar um site, 2, 3, e aí você vai juntando aquelas respostas e finalmente você tem a resposta que você buscava. No Borges, não. Ele faz esse trabalho para você e te entrega o que você precisava no final. Então, no final das contas, o Borges é muito mais prático de utilizar do que o Google. Por isso que a gente colocou ele direto no WhatsApp para ficar ainda mais fácil de utilizar. E é isso aí, queria deixar o espaço aberto aqui, queria compartilhar com vocês um pouco do que a gente usou para a criação do Borges. A parte técnica, de novo, não é tão complexa, tá? É realmente um back-end em JavaScript. E é isso aí, a gente usa um Firebase para ter a base de dados, a gente já passou de 20 mil usuários cadastrados ali, tem muita gente, desde da primeira, segunda semana, ele já era lucrativo, então a gente já consegue fazer um valor considerável nele e é uma ferramenta que está tendo bastante demanda ainda. Eu não sei até quando vai durar essa hype, porque há uma tendência natural das empresas, Apple, da Android, no Google, de incluírem inteligência artificial direto nos próprios devices, e aí a gente vai perder essa capacidade dessas pessoas pagarem para a gente, né? Então, a dica que eu dou para quem estiver investindo em inteligência artificial é tentar ser rápido. Eu acho que o timing é muito importante para esse tipo de tecnologia que está passando por revoluções muito grandes a cada semana, a cada quinzena, a gente já vê uma coisa muito louca sendo inventada. Então, eu deixo essa dica aí e quem quiser utilizar o Borges, é só acessar borges.app no seu navegador e aí ele abre direto lá no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, se você tiver afim. Se você tiver dúvidas sobre a utilização dele, inteligência artificial, etc., manda aí, vai ser um prazer te responder. E me segue lá no canal do Borges do Instagram para saber mais sobre inteligência artificial e outros assuntos relacionados. Valeu, um grande abraço.